envia uma informação para a pessoa com deficiência visual sobre os entornos dela ou sobre a área que ela está. O dispositivo não precisa ter conexão de internet, ele precisa ter uma vez só que funciona para baixar o banco de dados. Então esses dispositivos variam de tamanho, de cor,